Muito boa tarde novamente, senhoras e senhores deputados. Vamos agora iniciar a audição da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, no âmbito da transposição da Diretiva de 2018-1808. Começo por agradecer à Associação e à professora doutora Maria Helena Monteiro e ao Sr. Dr. Luís Neto Galvão a disponibilidade, primeiro, para terem enviado o vosso parecer já escrito e depois para estarem hoje aqui presentes para esclarecer com maior detalhe alguma questão que algum grupo parlamentar queira colocar. Nós decidimos fazer estas audições. Ao princípio não estávamos assim tão certos de que seria necessário, depois de um parecer escrito, fazer estas audições, mas tem-se revelado muito importante porque, efetivamente, os grupos parlamentares têm procurado ir a maior detalhe e esclarecer, às vezes, o porquê de determinada proposta, às vezes vale tudo. Vale tudo. Portanto, algumas questões não se percebe sequer porque é que estão a ser colocadas, mas com uma clarificação presencial tem sido muito interessante. E por isso agradeço esta vossa disponibilidade para estarem aqui. Nós acabamos de ter uma reunião de mesa e coordenadores em que decidimos dilatar um pouco o prazo que tínhamos fixado em plenário de comissão para esta transposição. Foi uma dilação muito pequena, estão os grupos parlamentares, as senhoras e os senhores deputados estão todos muito empenhados em ir para a frente com esta transposição e obtermos uma lei o melhor possível para os setores e, por isso, mesmo com os constrangimentos que temos de outros trabalhos parlamentares, de facto, toda a gente está apostada em fazer um esforço suplementar para que exista uma transposição o mais atempada possível e consigamos nós aqui na Assembleia recuperar atrasos que não são nossos. E por isso houve aqui uma pequena dilação até ao início da discussão do orçamento. Enfim, não prejudicará muito em termos de timings, mas é de facto uma dilação de 15 dias, 3 semanas. Bom, é neste contexto que aqui estão presentes e agradeço mais uma vez. Já sabem qual é a grelha. Existe uma pequena intervenção inicial pela vossa parte e depois haverá uma primeira ronda com 5 minutos para os grupos parlamentares, cada grupo parlamentar, seguido de 5 minutos para vossas excelências, e depois uma segunda ronda em que estes períodos são reduzidos para 3 minutos e as respostas são dadas a todos os grupos parlamentares em conjunto. Sem mais demora, passo a palavra, não sei se para a senhora professora, se para... Faz favor, senhora professora. Sem máscara. Posso? Falar, pode... Ótimo. Obrigadíssimo. E o cronómetro está ali em cima, está ali naquele... Eu, de qualquer maneira, muito obrigada. Eu só queria... O meu nome é Maria Helena Monteiro, portanto sou presidente da APDSI. A APDSI é uma associação da sociedade civil para a sociedade civil, existe já desde 2001 e preocupa-se, é uma plataforma, nós consideramos uma plataforma independente, já trabalho para a APDSI já há uma série de anos fazendo estudos, projetos, e há 2 anos que me propus como presidente, e somos um grupo de 7 pessoas e, portanto, o que nós defendemos é contribuir para uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura. E fazemos questão de assim continuar e, portanto, é neste contexto da nossa missão que também temos uma participação, e temos vindo a ter desde 2001,
E a APDSI já vem até da década de 80 e 90, porque segue as pegadas de uma outra associação que houve, que foi a primeira Associação Portuguesa de Informática. Pronto, mas, de qualquer maneira, contribuímos para as políticas públicas. É a nossa intenção ter utilidade na formulação e depois na implementação e avaliação de políticas públicas. Sempre nos colocámos assim e assim vamos continuar na medida em que nós pudermos, pela dimensão que temos. Eu apresento o Luís Neto Galvão é advogado, é vogal do Conselho Fiscal e também somos muito poucos, portanto é uma direção de 7, temos grupos de trabalho sobre vários temas e eu pedi ao Luís para ele próprio verificar o parecer, também nos levou um bocadinho de trabalho a ver a lei, ver a transposição, que era desejada e, portanto, eu passo a palavra ao Luís e agradeço uma vez mais a oportunidade de aqui estarmos. Obrigada, Sra. Tem então a palavra o Sr. Dr. Luís Neto Galvão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer e de saudar esta iniciativa de nos escutarem, o que é importantíssimo, enfim, no âmbito da atividade legislativa, eu acho, escutar a sociedade civil, escutar as associações que a representam. Em particular, enfim, para nós, a APDSI, o tema desta transposição, enfim, deste diploma, os serviços de comunicação social audiovisual, é da maior relevância e gostávamos de sublinhar, enfim, a importância que para nós o mesmo tem. Gostava também de dizer, enfim, muito sinteticamente, que desde já, enfim, e assim o dissemos no nosso contributo, entendemos que, idealmente, a transposição deveria ser minimalista, uma vez que o processo de decisão europeu, é verdade que houve uma opção por uma diretiva e não por um regulamento. A diretiva dá alguma capacidade aos Estados-membros de adotarem soluções nacionais específicas, mas, dado, por um lado, a escassez de tempo de que dispomos, de facto, estamos em cima da data limite para a transposição da diretiva, dada a complexidade das matérias que a diretiva trata, enfim, que este diploma de transposição trata, desde as regras para as plataformas de partilha de vídeos até, enfim, a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais, ao tema, enfim, da flexibilização de certas regras da publicidade, enfim, à promoção da produção europeia e o tema, claro, importantíssimo da independência dos reguladores. De facto, é um âmbito muito abrangente e, digamos, os temas são muito técnicos. Isto é, nós podemos ter posições de princípio, mas depois, quando lemos com rigor as soluções legislativas, apercebemos da complexidade, enfim, da dificuldade do tema, o que exige algum tempo e, enfim, idealmente deveria ter exigido mais tempo para legislar, mais tempo para se poder escutar a sociedade civil, enfim, e aqui, de facto, eu acho que o Parlamento fez a esse nível um trabalho exemplar, atendendo, de facto, às limitações de todo este processo. Vinha sugerir também, enfim, vinhamos sugerir, embora não esteja no papel, enfim, embora não esteja no nosso contributo, a possibilidade de o diploma que vier a ser aprovado poder ser avaliado, passado um prazo razoável, digamos 2, 3 anos. Eu acho que seria importante, no fundo, podermos testar, digamos, as várias soluções que constam, até porque há alguma novidade na perspectiva por exemplo, não do equilíbrio, mas, digamos, na existência de uma maior, enfim, igualdade de deveres, não a igualdade, mas uma maior igualdade de deveres entre
enfim, os operadores que já estavam abrangidos pela lei da televisão e as plataformas de partilha de vídeos, que de facto têm uma importância crescente e que devem, isso não haja dúvida, devem necessariamente estar sujeitas a alguma regulação, não a mesma que os outros operadores, digamos, mas uma regulação que seja proporcionada e adequada, enfim, e quanto a isso, de uma forma genérica, concordamos com as soluções trazidas pela diretiva. Gostávamos também de referir, enfim, eu sou um europeísta, mas enfim, a APDSI acredita na Europa e eu creio que é fundamental garantir uma liberdade de prestação de serviços a nível europeu entre os vários operadores. E para isso é importante que não haja demasiada discrepância de regras entre os vários Estados-membros. Nessa medida, eu acho que esse é um argumento adicional para nós, enfim, defendermos a necessidade, enfim, de uma transposição com alguma, enfim, com alguma aderência, digamos, ao texto da diretiva. Nem sempre isso aconteceu. É verdade que eu creio que, de facto, é legítima a ambição de ir um pouco mais além daquilo que são as soluções constantes do texto. No entanto, volto a sublinhar, eu acho que o facto de termos aqui muito pouco tempo para transpor a diretiva dentro do prazo que foi fixado pela mesma, creio que talvez uma solução minimalista neste momento, com a tal possibilidade de reavaliar o tema daqui por 2, 3 anos ainda, enfim, uma vez testadas as soluções que aqui estão a ser, enfim, vertidas em lei, eu acho que faria talvez algum sentido. Depois iria... tenho 10 minutos? Não. Menos, não é? Pronto, então vou ser muito sintético. Muito sintético. Não, mas depois haverá a possibilidade de haver questões. Mas eu basicamente ia só, enfim, referir de forma muito sintética, no fundo, no que toca ao tema que é a novidade desta diretiva, que são as plataformas de partilha de vídeos. Enfim, nós expressámos na nossa posição, enfim, 2 ou 3 pontos que depois poderão, com certeza, colocar as questões que entenderem, mas os pontos são, por um lado, a ideia de, enfim, que haja uma aplicação proporcional, enfim, adaptando à realidade daquilo que são essas plataformas, o nível, digamos, de regulação e, nomeadamente, por exemplo, não caindo, enfim, interpretando ou aplicando de uma forma restritiva, de forma a que não abranjamos no seu âmbito os próprios produtores de conteúdos audiovisuais, os youtubers, enfim, os chamados youtubers, para que isso fique claro que os mesmos estão fora, digamos, do âmbito desta diretiva, tendo em conta, nomeadamente, enfim, a forma como está definido o programa e a própria noção de serviços audiovisuais a pedido. Muito embora da própria diretiva conste, enfim, uma exceção que abrange estes youtubers, era importante que a mesma não se aplicasse, de facto, a cidadãos, a pessoas singulares que postam conteúdos, digamos, na internet através de plataformas. Bom, o segundo tema tem a ver com a própria aplicabilidade da lei, da nossa lei nacional, enfim, a operadores, enfim, aos operadores de plataformas de partilha de vídeos. Era importante que haja uma certeza, enfim, e seguranças jurídicas a este nível e que, portanto, enfim, e com isto estou a falar do tema das listas e da possibilidade e do dever de cada Estado-membro, enfim, através dos seus reguladores, definirem listas de entidades que estão abrangidas, de forma a que não haja, de facto, aqui uma incerteza jurídica quanto à aplicabilidade ou não da lei a determinados operadores. O tema aqui que nós trazíamos era o facto de estar consagrada na lei o dever de uma notificação de factos relevantes pelos operadores.
culminada com uma sanção contra o nacional, no fundo, o que nós queríamos evitar era que operadores que não estivessem abrangidos pelo âmbito, que não estivessem estabelecidos desde logo aqui no Estado-membro, aqui em Portugal, que se sentissem na obrigação de estarem a notificar a ERC relativamente a factos que possam ser relevantes no que toca à determinação da aplicabilidade da lei a esses operadores. Por outro lado, também, só de referir muito sinteticamente, a remissão da Lei Nacional para o artigo 25 da Diretiva a este nível. O artigo 25 estabelece os critérios de aplicabilidade. Parece-nos que, enfim, do ponto de vista legislativo, talvez uma solução que possa ser repensada, enfim, e talvez possam ser consagrados no texto da própria Lei Nacional quais são esses critérios, ainda que reproduzindo, enfim, o que está incluído nesse artigo. Sim. E, finalmente, gostávamos apenas, enfim, achamos importante que, enfim, soluções que facilitem o exercício de direitos pelos consumidores, enfim, que reputamos, enfim, de grande importância, que não sejam, de facto, que não sejam abusivamente utilizadas pelos mesmos, enfim, e deveria haver aqui, talvez, algumas limitações a esse nível, de modo a garantirmos que esses mecanismos, nomeadamente de arbitragem, que são mecanismos que a lei consagra, mas que não constam especificamente da própria diretiva, enfim, que esses mecanismos não sejam utilizados de forma abusiva. Era isto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Vamos agora dar início à primeira ronda, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria saudar a Associação para a Promoção do Desenvolvimento da Sociedade de Informação, agradecer imensos os vossos contributos e a oportunidade que me deram de ficar a conhecer um bocadinho melhor desta associação que eu desconhecia. E, de facto, quando consultei o vosso site, foi uma agradabilíssima surpresa, porque pude estar não só perante uma associação, a plataforma, como a Sra. Presidente referia, sem fins lucrativos, que tem imensos focos e grupos de trabalho em temas tão importantes que não aparecem muito aqui no vosso parecer, como, por exemplo, a literacia, relativamente a vários estratos populacionais, mas em profundidade em relação aos jovens, em relação aos consumidores, em relação aos discursos de ódio. No entanto, eu vou focar-me em algumas das questões que para mim são fundamentalmente dúvidas que gostava de ver esclarecidos neste pouco tempo que temos. E agradecer porque o Sr. Doutor, na sua apresentação, também tornou um bocadinho a focá-las. Eu julgo que há aqui uma máxima que começam por colocar logo no vosso parecer e que é uma constante nele, que é a necessidade que entendem de haver um equilíbrio eficaz entre aquilo que chamam e designam bem a proteção dos consumidores e a salvaguarda da liberdade criativa dos autores. Eu julgo que ao longo do parecer este tema aparece recorrentemente, ainda que agora concretizado em alguns aspectos e alguns merecem muitas dúvidas e convictamente precisava mesmo de um esclarecimento. Por exemplo, logo nesta questão, relativamente à proteção, quando dizem que consideram importante e muito importante, e nós também todos, é unânime, responsabilizar os fornecedores das plataformas de vídeo pelos conteúdos por si organizados, como, por exemplo, no caso do incitamento ao ódio, à violência e outras questões que põem em causa os valores humanitários, não é? Que todos nós. Mas, no entanto, no ponto 11 do vosso mesmo texto, falam que uma proteção adequada, em particular dos menores, não deve gerar deveres excessivos por parte dos criadores individuais. Eu julgo que tem a ver com o que o Sr. Doutor ainda há bocadinho referia, que é as plataformas de vídeo e os criadores individuais. E eu pergunto-lhe muito simplesmente isto. Isto trata-se de uma responsabilidade dividida? Uns são responsáveis, outros não são? Entende-se que há aqui uma responsabilidade que deve ser compartilhada? Os produtores também têm responsabilidades? Por exemplo, o Sr. Doutor acabou por referir há pouco, na sua última intervenção, quem põe conteúdos na net. Quem põe conteúdos na net não deve ser também responsabilizado por o tipo de conteúdos que lá põe, mesmo quando não são inseridos numa plataforma de vídeo?
A outra questão que gostava de vos ouvir em particular, por isso a minha questão aqui é esta questão da responsabilidade e como isto se pode materializar também em termos de regras, que são regras tão necessárias. Como é que isto se pode materializar, esta separação? Se é que se deve materializar. Em relação a outra questão, que falam de alguma confusão que não pode existir quando se refere ao conceito amplo de programa ou vídeo generalizado, eu julgo que na diretiva aparece a questão dos serviços por catálogo, mas parece-me que não é assim também uma questão muito relevante. Mais relevante me parece aquilo que o Sr. Doutor acabou há um bocadinho de referir, que é a questão que entendem que não deviam constar para notificação à ERC, referiu há pouco exatamente isso, não deviam constar para retificação à ERC as entidades que não estão sobre a terminação da jurisdição portuguesa, que isto é, não se lhe devia aplicar a eles esta notificação à ERC. E alegam que a própria ERGA, a nível, digamos, europeu, poderia fazer esse trabalho, que isto vai dispensar os operadores de terem que reportar em todos os Estados-membros e, simultaneamente, pode aliviar a ERC de algum serviço. No entanto, eu pergunto, e aqui é uma dúvida profunda, pergunto, mas não entendem que esta falta de notificação também pode ser crucial até para o apuramento de algumas responsabilidades de várias naturezas da parte destas operadoras? Como é que a ERC consegue depois ter acesso se esta notificação não existir? Por exemplo, notificações de assuntos relevantes, como é que pode ser feito este controle se esta notificação não estiver presente na nossa regulamentação? Depois falam também, outra das questões que os senhores referem, ou antes, que não referem, mas que eu gostava ainda de ouvir sobre esta matéria, que é a questão que, ainda que não apareça, eu gostava de ouvir, porque vocês têm reflexão e têm pensamento profundo sobre esse assunto, que é a questão dos discursos de ódio e a literacia, o que é que entendem em termos desta diretiva, porque às tantas dizem que a diretiva defendem que deve ser minimalista. Mas depois dizem, a dado passo, até no ponto 7, que ela peca por não transpor coisas que estão na diretiva. Fazem esta afirmação perentória no ponto 7. Isto é, que devia estar plasmado no PPL alguma coisa mais que está na diretiva. E, simultaneamente, consideram-na minimalista, coisa que outros aqui consideram que ela que deve ser minimalista, outros consideram que ela devia ser não minimalista, mas maximalista, se quiserem. Por isso, eu gostava particularmente que na questão, estas duas questões que são centrais, e na questão dos discursos de ódio, que é algo em aberto, que eu deixo que, se tiverem a oportunidade e tempo, eu gostaria de ouvir também a vossa reflexão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Continua a ser a Dr. Pedro Galvão. Faz favor, Sr. Doutor. Luís. Sim. Luís. Muito bem. Bom, sobre o tema da responsabilidade de quem inclui conteúdos na net, na internet, digamos que nós temos, enfim, vários exemplos em vários contextos. Temos jurisprudência europeia, temos jurisprudência do Tribunal dos Direitos Humanos, temos, enfim, todo um quadro e é um debate interessantíssimo, designadamente no que toca às redes sociais, por exemplo, enfim, qual deve ser o nível da sua intervenção no que toca à verificação dos conteúdos que veiculam. E, enfim, acho que devemos reconhecer que plataformas de partilha de vídeos, elas têm, digamos, há uma organização dos vídeos, elas não são meros meios de veicular informação, portanto, elas não são totalmente neutras em relação à informação que lá estão. E, nessa medida, com certeza que eu acho, enfim, creio que deve haver uma responsabilização dessas plataformas. Mas
se me é permitido também acrescentar, creio que essa responsabilização das plataformas numa área que agora passa a ser regulada, isto é, as plataformas agora passam a estar no âmbito do enquadramento legal que era o dos operadores de televisão, operadores de distribuição, etc., operadores que estavam regulados no passado, agora estas plataformas passam a ter também alguma regulação e, portanto, eu espero da ERC, acho que a ERC aqui deve ter também um papel muito importante na sua atividade de fiscalização, de verificação, porque é fundamental, quer dizer, acho que, portanto, há aqui uma responsabilidade que é partilhada, sendo que para mim é fundamental, e daí também aquela sugestão inicial dos 2 anos, 2, 3 anos, enfim, vamos ver como é que a lei se comporta na sua aplicação prática, quais são as questões que suscita. Eu acho que aí, nesse âmbito também, vamos ver um bocadinho como é que o regulador, a ERC, vai atuar ao nível da implementação prática destes novos deveres que decorrem da lei para as plataformas. Portanto, estou de acordo, quer dizer, não há nenhuma divergência em relação àquilo que a senhora deputada referiu, acho que sim, mas deve ser uma responsabilidade também partilhada pelo próprio regulador. O tema da regulação é um tema, hoje em dia, muito politicamente sensível. Eu acho que o regulador não se pode demitir de ter uma intervenção, enfim, muito ativa no mercado. E isso leva-nos também à segunda questão relativa à ERC, e que é, no fundo, se não deve haver notificação de entidades que não estão sob a jurisdição, como é que nós controlamos, de alguma forma, esta realidade? Eu acho que, no fundo, nós temos ali 2 hipóteses. A primeira hipótese é quando há uma sujeição à jurisdição nacional, deve haver uma notificação e um registro, enfim, deve haver, digamos, um ato administrativo da ERC no que toca ao reconhecimento daquela plataforma como estando sujeita à jurisdição portuguesa. Portanto, aí o nosso tema é o segundo tema, que tem a ver com a notificação de outros, enfim, de elementos que o próprio operador considera que podem ser relevantes para a determinação da jurisdição ou não é? E como nós temos, de facto, um mercado europeu, o que se pretende aqui é evitar que a dúvida em plataformas que estejam, enfim, a atuar noutros Estados-membros, a dúvida que possam ter quanto à obrigação de virem notificar ou não. Até porque, reparem, como é óbvio, a ERC tem também um poder de fiscalização. Enfim, eu trabalho, por exemplo, nas comunicações também, enfim, há operadores a atuar no mercado que não estão registados quando deveriam estar. Portanto, aí também tem um papel muito importante a atividade fiscalizadora da ERC, neste caso. Finalmente, quanto ao discurso de ódio, eu receio, se calhar, não ter, enfim, compreendido inteiramente a sua questão, porque o tema aqui, digamos, a linha de pensamento que subjaz a este parecer é muito na perspectiva de uma intervenção minimalista quanto ao texto. Enfim, não queremos que o texto da lei nacional divirja muito daquilo que são as soluções já consagradas pelo Parlamento e pelo Conselho a nível europeu. Portanto, a ideia é, no fundo, não virmos aqui acrescentar elementos que possam causar, de alguma forma, enfim, uma especificidade nacional que possa afetar, digamos, a dinâmica da prestação de serviços intra-europeia. É um bocadinho nessa perspectiva. E se a sua questão do discurso, como é óbvio, o discurso de ódio, também voltamos à regulação. Acho que o regulador aqui deve ter um papel fundamental e as próprias plataformas eu acho que devem ter um dever de vigilância, enfim, deve haver, de alguma forma, porque têm, de facto, aqui alguma responsabilidade. E eu há pouco referia, por exemplo, o regime dos serviços da sociedade da informação. Quer dizer, há também um dever de vigilância de certas plataformas no que toca aos conteúdos por si veiculados. Os ISPs, os prestadores do serviço de acesso à internet, eles têm que, se forem confrontados, embora não tenham um dever geral de vigilância, se forem confrontados com uma situação de incumprimento, é óbvio que eles têm que atuar. Portanto, eu acho que aqui, não vejo aqui que as plataformas sejam menos, enfim, tenham menos deveres do que, ou devam ter uma atitude menos atuante do que, enfim, do que os outros, enfim, do que outros operadores.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Fernanda Velez, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a si, cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também, naturalmente, a Sra. Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, bem como o Dr. Luís Neto de Galvão. O Grupo Parlamentar do PSD agradece o parecer que enviaram à Comissão de Cultura e Comunicação, um parecer que consideramos bastante elucidativo e bem elaborado. Agradecemos igualmente a vossa presença, a vossa intervenção inicial nesta audição, assim como as respostas que já deram às questões colocadas pelo grupo parlamentar que me antecedeu. No momento em que o Parlamento discute na especialidade esta proposta de lei, que transpõe a diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual, uma matéria sem dúvida relevante, todos os contributos que recebemos das diferentes entidades que de alguma forma estão implicadas com o teor desta proposta de lei assumem para o grupo parlamentar do PSD uma grande importância, pois o nosso propósito é contribuir para um diploma que seja claro, coerente, eficaz e de aplicação concreta. A par de um conjunto de aspectos positivos que identificámos no vosso parecer, a vossa associação manifesta um conjunto de sugestões e expressa que a proposta de lei em análise deve plasmar integralmente as determinações da diretiva que transpõe. Segundo a plataforma de média privados, ouvida hoje pela manhã nesta comissão, existem algumas opções vertidas na diretiva que não foram acolhidas nesta proposta de lei. A primeira pergunta que vos deixo é se concordam com o facto de esta transposição não abranger todas as matérias constantes na diretiva. No parecer da vossa associação são feitas algumas referências muito pertinentes em que nos permitimos focar em algumas delas designadamente. A primeira é o facto de o legislador querer estender alguma proteção conferida aos cidadãos consumidores de serviços de comunicação social audiovisual quando estes usam plataformas de partilha de vídeos. Assim, relativamente a este ponto e dentro do princípio da responsabilidade dos fornecedores de plataformas de partilha de vídeos, dos conteúdos por si organizados, perguntamos: o quadro normativo é adequado para este fim e o quadro sancionatório suficientemente dissuasor para evitar práticas ilícitas? Uma segunda questão situa-se no âmbito da determinação da jurisdição que adota o princípio do país de origem, o que é de facto a melhor opção, uma vez que favorece o mercado interno livre. No entanto, gostaríamos de vos deixar uma pergunta. Consideram que, apesar da orientação da presente diretiva, se possa eventualmente contornar esta obrigação através de mecanismos em que se deslocalizem as emissões para fora do Estado de origem? Um terceiro tema que focam e que é bastante atual e pertinente é a referência que fazem a uma realidade cada vez mais crescente e evidente, ou seja, a dos criadores individuais, por exemplo, youtubers, considerando que estes criadores pudessem ficar sujeitos às mesmas responsabilidades das entidades prestadoras destes serviços. Queremos sublinhar este ponto que a vossa associação referiu e perguntar-vos: qual o tratamento jurídico adequado que deve ser dado a estes criadores individuais, muitos deles até menores de idade? Por último, a proposta de lei em análise prevê que os fornecedores de plataformas de partilha de vídeos devem disponibilizar aos utilizadores que partilham vídeos por si gerados, bem como ao público destas plataformas, a existência de tribunais arbitrais ou outros mecanismos não judiciais legalmente autorizados para efeitos de resolução de litígios, determinando ainda que a apresentação de queixa nestes tribunais não exige a constituição de advogado. Perguntamos: consideram que esta matéria não deveriam ser privilegiados os mecanismos não judiciais já existentes na legislatura portuguesa de defesa do consumidor? Nesta matéria, não seria bom aprofundar e adaptar os poderes dos reguladores para dirimirem eventuais conflitos entre consumidores e operadores? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à PDSI para a resposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas perguntas muito pertinentes e abundantes. Espero responder a todas.
Bom, sobre o último tema, o dos tribunais arbitrais. Bom, no fundo, esta é uma matéria onde houve, talvez, digamos, uma intervenção do legislador nacional, onde se pretende que haja uma intervenção do legislador nacional que não estava necessariamente prevista na diretiva. Ou seja, a diretiva não fala em tribunais arbitrais, mas a solução do legislador nacional é de remeter para eles ou para mecanismos organizados pelas próprias plataformas, o que não nos parece mal de todo. O tema aqui é, por um lado, a novidade, ou seja, nós estamos perante entidades, plataformas, operadores que estão a ser regulados pela primeira vez, que alguns são grandes portentados, outros são, enfim, têm uma dimensão talvez assimétrica, não é propriamente, não estamos a falar de um todo homogéneo, e a ideia aqui era no fundo, mas isto é uma ideia genérica e não estamos a propor qualquer solução que passe enfim, por uma concretização da mesma, mas a ideia era, no fundo, nós temos aqui mecanismos que permitissem, de alguma forma, uma maior intervenção do regulador. Há pouco referia-se, ou perguntava-nos, se o regulador devia ter um papel mais interventivo. Eu creio que sim, na medida em que, enfim, estamos perante, enfim, uma realidade ainda não estudada do ponto de vista da regulação e da eficácia da regulação, e eu acho que o papel do regulador nestes primeiros tempos de aplicação da lei vai ser muito relevante. E achamos que, muito embora, enfim, se trate de consumidores, como é óbvio, estamos a falar, na verdade, de utilizadores e de fruidores dos conteúdos veiculados por estas plataformas, não gostaríamos que esta lei e que as soluções que a mesma consagra em matéria enfim, de tribunais arbitrais levassem a uma explosão, digamos, de litígios, pelo que, enfim, daí ser essa a razão por trás da sugestão que se faz de a intervenção do regulador passar por identificar as matérias mais sistémicas, onde de facto existem problemas e repetidas, enfim, queixas dos utilizadores das plataformas, para focar, digamos, nessas matérias as soluções de arbitragem ou as soluções, enfim, os mecanismos alternativos de resolução de conflitos com os consumidores. No que toca enfim, ao quadro sancionatório, é um bocadinho difícil a responder porque, quer dizer, nós encontramos áreas, digamos, que estão abrangidas, áreas que se podem considerar enquadradas no âmbito da sociedade da informação, onde o quadro sancionatório é muito mais pesado, como é óbvio. Mas eu aqui não gostaria de dizer nada, porque por um lado estou aqui a representar a APDSI, mas por outro também nós fazemos a tal sugestão de vamos deixar a lei aplicar-se e vamos guardar para um momento posterior, perceber um pouco se deveremos ou não, neste caso, agravar o quadro sancionatório previsto na lei. É um bocadinho enfim, no que toca aos youtubers, desculpe, já me perdi um bocadinho. A sua questão tinha a ver com como é que eles devem ser tratados do ponto de vista da regulação. É assim, eu acho que existe um quadro jurídico-penal, desde logo, que reprime abusos, como é óbvio. Portanto, não deve existir abusos. Deve haver, há pouco também falávamos de uma participação interventiva das plataformas, enfim, quando confrontadas com queixas, enfim, poderem também elas eliminar e no fundo, dirimir, digamos, estes conflitos. Há depois também os outros mecanismos que estão previstos, designadamente os mecanismos alternativos, que devem ter um papel relevante, mas nisto tudo eu colocaria também num papel muito central a própria ERC. Eu acho que a ERC, e desse ponto de vista era importante dotá-la, enfim, dos meios necessários porque ela não tem poucas, digamos, incumbências ou competências que lhe estão conferidas por lei e era importante que ela, de facto, tivesse os meios adequados para poder
ter um papel, enfim, ainda muito mais ambicioso do que aquele que tem hoje em dia no âmbito da sociedade da informação e no âmbito enfim, destas novas plataformas. Basicamente era, enfim, acho que já excedi o tempo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem sempre aqui uma margem Sim, claro. para completar as suas ideias. Certo. Obrigada. Bom, agora vou passar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, e queria agradecer as explicações, as respostas que nos têm dado e também agradecer o facto de nos terem permitido contactar com a vossa análise no parecer escrito que nos enviaram, que foi disponibilizado, que nós tivemos acesso antes e que nos permitiu também preparar esta audição. Há um conjunto de assuntos que eu gostava de pedir mais desenvolvimento ou que partilhassem connosco a vossa percepção e tem a ver com algumas das questões que foram colocadas no vosso parecer. Vou começar com o número 4, que aqui é, na minha opinião, é apresentado de uma forma inequívoca que a responsabilidade deve ser assumida pelos fornecedores das plataformas de partilha de vídeo e dos conteúdos que estão lá organizados, e nós sabemos que fazem em diferentes matérias, nomeadamente no que concerne aos direitos de autor. Portanto, alguns vídeos que não respeitam os direitos de autor são removidos das plataformas. Sim. E por isso também é importante que eles assumam essa responsabilidade no incitamento ao ódio, à violência racial, na ausência de proteção de menores. E aqui, neste ponto em concreto, no ponto 4, não há uma referência à necessidade destas plataformas garantir a acessibilidade dos conteúdos às pessoas com deficiência. E era aí que eu gostava de que partilhassem connosco a vossa reflexão relativamente a isso, uma vez que nós temos ouvido várias organizações e aqui há uma diferença de opinião. Uns defendem que o Estado deve apoiar no acesso à informação, ou seja, nas ferramentas que vão permitir estas plataformas que o maior número de pessoas aceda à informação. Outros têm uma opinião diferente e eu gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria. E depois há aqui uma dúvida que me surgiu no ponto 11, que tem a ver com a questão das diferenças entre os criadores individuais, como os youtubers, e os serviços audiovisuais a pedido. Portanto, dizem que a forma como a proposta de lei está apresentada permite que estes criadores individuais sejam tratados como serviços audiovisuais a pedido. Portanto, esta é a interpretação que eu faço. E depois também dizem que a atual falta de clareza pode gerar deveres excessivos para os criadores individuais de conteúdos e, ao mesmo tempo, encargos significativos para a ERC. Se bem que, do que eu depreendi, do que têm sido os argumentos apresentados, consideram que a ERC deve também ter um papel mais ativo e mais na fiscalização, ter uma intervenção mais ativa no mercado e na fiscalização. Aqui a minha pergunta é quais são os deveres que consideram excessivos para os criadores individuais, e depois aqui articulo com uma ideia que surge no parecer do ICA, que consideram que as plataformas e os anúncios que são disponibilizados nas plataformas devem ser taxados e que isso é um encargo para os anunciantes e não tanto para os criadores individuais. Portanto, e aqui, aí a minha pergunta, que deveres excessivos são estes que consideram e como é que isso pode ser ultrapassado de modo a garantir
esta diferença entre o que consideram que são os criadores individuais e os serviços audiovisuais a pedido. Portanto, estas são as perguntas. E uma pergunta que eu me ia esquecer, que é bastante importante, que tem a ver com também diferenças de opinião entre o que deve ser o papel de intervenção da ERC e uns princípios de corregulação e autorregulação que devem acontecer entre as operadoras. Aqui, neste caso, eu estou a pensar nas plataformas de disponibilização de vídeos, se a regulação irá acontecer num processo de autorregulação e corregulação entre as plataformas, ou se na vossa opinião, esse processo deve ser mediado de uma forma, eu presumo que sim, mas como ainda não se pronunciaram sobre o impacto da corregulação e da autorregulação, eu gostava que também se pronunciassem sobre isso, para nós podermos ter uma ideia sobre como é que estes processos de fiscalização e de regulação devem acontecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra, então, ao Sr. Dr. Luís Galvão. Sim. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas perguntas. Começando pela última, pela corregulação, enfim, matérias que não estão expressamente referidas no próprio parecer, eu tenho só a limitação de não, enfim, embora fazer parte dos membros dos órgãos sociais da associação, enfim, eu não represento, não sou, isto não é um parecer individual, isto é o resultado de vários contributos e, portanto, este parecer reflete, digamos, aquilo que é a posição oficial da associação. Mas, enfim, fazendo esta advertência, enfim, eu pessoalmente creio que a correlação é essencial, é muito importante e deve ser dado espaço a essa correlação. Devem ser, e acho que aqui o papel também, mais uma vez, da regulação, do regulador, se essas soluções não vierem naturalmente do mercado, elas devem existir por iniciativa, devem ser, digamos, muito incentivadas pelo regulador, o qual deve dar um prazo, deve ser determinado um prazo, eu acho, para que estas soluções sejam alcançadas pelos operadores, pelas plataformas, fim do qual, se não surtir efeitos, digamos, essa negociação dos operadores, se os mesmos não conseguirem entender-se, o que seria desejável era que se conseguissem entender e que essa decisão entre os operadores fosse homologada pelo regulador, porque, de facto, como é óbvio, a autorregulação por si só não chega, não é? É preciso alguém que verifique, desde logo, se a autorregulação está de acordo e respeita aquilo que são as determinações da lei, por outro lado, se a mesma é aplicada de forma eficaz, não é? Mas eu acho sempre muito virtuosas as soluções de autorregulação e, portanto, enfim, a minha opinião pessoal, mas creio que também não é difícil dizê-lo em nome da APDSI, acho que sim, que são mecanismos que devem ser aplicados. Depois, no que toca à questão dos youtubers, o tema aqui, enfim, de facto, mais uma vez ressalvo, se nós lermos com atenção a nossa lei, vamos ver que existe um mecanismo de exclusão destes criadores individuais de conteúdos e, de certa forma, enfim, se não houver uma interpretação mais restritiva, o que nós queríamos era evitar, enfim, o que nós entendemos era que seria de evitar que pessoas singulares que têm uma atividade que é uma atividade particulares, mas que decidem postar, e alguns até com grande regularidade, nas plataformas de partilha, enfim, que eles não tenham um tratamento regulatório que têm as plataformas onde eles publicam. A questão é essa, e, portanto, se não forem abrangidos pela regulação, como é óbvio, não vão ter deveres excessivos, nesse caso não vão ter deveres específicos que por esta lei são impostos às plataformas. Enfim, devem-se reger, como é óbvio, pela lei geral e, portanto, estão sujeitos também à responsabilidade criminal, desde logo, pelos conteúdos que ali publicam, como é óbvio. Depois, no que toca ao direito de autor, incitamento ao ódio e à responsabilidade... enfim,
aqui, confesso que já não tenho presente a questão que colocou, mas era logo a sua primeira. Mas no que toca, sim. Mas no que toca à acessibilidade dos conteúdos a pessoas com deficiência, é um tema da maior relevância, como é óbvio. Na verdade, quer dizer, nós na nossa opinião, privilegiámos alguns temas que nos pareceram mais relevantes, porque, de facto, é uma proposta muito técnica e muito abrangente, enfim, e portanto, tivemos que selecionar. Mas parece-me que o tema da acessibilidade dos conteúdos a pessoas com deficiência é um tema da maior relevância, como é óbvio. Sem dúvida, e que deve haver aqui alguma responsabilização de plataformas no que toca a esse tema em particular. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a Dra. Helena Monteiro, o Dr. Luís Neto Galvão, em representação da PDSI. Agradeço, além do parecer escrito, que nos enviaram também com conjuntas preocupações, as intervenções e as respostas que foram tendo nas intervenções dos anteriores grupos parlamentares. Eu teria aqui só 2 ou 3 observações e questões muito concretas para fazer. Já foram abordadas algumas matérias que nós também gostaríamos de abordar, por isso não vale a pena estarmos aqui a repetir assuntos, mas há aqui alguns esclarecimentos adicionais que penso que poderiam ser importantes. Pronto, e vamos insistir aqui um bocadinho nesta questão do ponto 11, dos chamados criadores individuais, utilizadores de várias plataformas. Nesta matéria, e naturalmente que tanto nos criadores individuais, nas várias plataformas, nas redes sociais, ou seja, todas as medidas de combate aos vários tipos de discursos de ódio, de incitamento à violência, não é, que têm que ser naturalmente garantidas, sendo que não se podem ficar somente por estas plataformas quando falamos numa sociedade de informação, de cultura e de entretenimento muito mais vasta e que vai muito além, não é, das plataformas ou das redes sociais, por isso também em outros espaços da própria comunicação social mais tradicional, digamos assim, e noutros espaços de cultura e entretenimento, que também estas matérias têm que estar devidamente salvaguardadas, seja na questão do combate aos discursos de violência, de ódio, mas também nas várias matérias da proteção de menores. Mas do que eu percebi da vossa intervenção, no fundo, no que se refere a estes criadores, produtores individuais, o que entendem também é que deveria haver aqui uma diferenciação de tratamento quando comparados, por exemplo, com grandes plataformas ou com grandes produtoras de conteúdos. Penso que seria essa, no fundo, a ideia que aqui quereriam transmitir. E em que referem até que a atual falta de clareza pode gerar estes deveres excessivos. E queria perceber se há alguma proposta em concreto que achem que pudesse ser incluída no sentido exatamente de clarificar, ou seja, de um ponto de vista da própria redação, de clarificar esta mesma situação. E juntava aqui uma outra questão, porque nós estamos a falar também, juntava aqui uma questão sobre estes mesmos criadores, nomeadamente no que refere à questão dos direitos de autor. Ou seja, há conteúdos que são produzidos individualmente e que são colocados em várias plataformas, que são depois utilizados sem que os próprios autores sejam remunerados devidamente pela utilização do que eles próprios criaram e produziram. Pronto, e esta é também uma preocupação que nós temos e que também gostaríamos naturalmente de colocar à vossa consideração. Ainda sobre a matéria das acessibilidades, que também já foi aqui abordada, mas que nós não podemos deixar de colocar, porque além de ser algo que vem na diretiva e que também é referido na própria PPL, e nós estamos perfeitamente à vontade para falar disso, nós no Parlamento Europeu votamos contra a diretiva, aqui na Assembleia da República também não aprovamos a PPL que estamos aqui a discutir, mas achamos que é importante fazer uma reflexão sobre o assunto e perceber que soluções é que podemos encontrar de um ponto de vista também legislativo. E sobre esta matéria das acessibilidades, há várias ações que têm sido tomadas, entre a IERC e outras entidades, para definir responsabilidades e comportamentos a adotar, mas o que é um facto é que tarda em haver uma resposta efetiva
para que as pessoas com deficiência não tenham obstáculos no acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. E se calhar também este mesmo diploma, esta mesma proposta de lei podem ser uma oportunidade para contribuir para que tudo isto possa ser ultrapassado. Sendo que, naturalmente, há aqui responsabilidades que também têm que ser assumidas por produtores, por difusores da comunicação, ou seja, havendo aqui responsabilidades do Estado, há responsabilidades também de quem produz e de quem difunde e de quem distribui, que nós achamos que não podem ser aqui esquecidas ou ignoradas. Por isso, percebendo o que disse há pouco, que não é um ponto ao qual tenham dado especial, digamos, destaque na avaliação que fizeram, dando aqui outras sugestões, parece-nos que se pudessem dar aqui também um contributo sobre esta mesma matéria, seria também importante para o trabalho que os grupos parlamentares farão de futuro, seja no âmbito desta PPL, permitam-me só acrescentar isto, seja também em alterações futuras legislativas que possam ter lugar sobre estas mesmas matérias, porque estou em crer que a discussão deste assunto está longe de se esgotar neste diploma que estamos aqui a discutir na especialidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo novamente então a palavra ao Sr. Deputado Luís Galvão, por favor. Ao Sr. Dr. Luís Galvão. Obrigado. Seria uma honra, mas não sou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem a promover, nem a despromover. Não, seria uma honra mesmo. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões, enfim, colocadas, como as anteriores, muito pertinentes. Bom, enfim, sobre o tema dos youtubers e das plataformas, e, enfim, eu creio que se nós formos ver, no fundo, se nós formos analisar as noções de serviço de plataforma de partilha de vídeos e se formos fazer, enfim, se nós formos avaliar, enfim, na sistemática aqui da nossa proposta de lei, a definição de plataformas de partilha de vídeos, nós vamos ver que não são consideradas plataformas youtubers que publicam de forma sistemática e organizada e com como? Nem podiam ser, como é óbvio. Portanto, eu creio que, de facto, enfim, acho que a lei, ou a proposta de lei já consagra, enfim, a exclusão destas pessoas. E, nessa medida, enfim, elas não têm, como é óbvio, a mesma exposição à regulação do que têm as plataformas em si. No que toca ao tema das acessibilidades, eu recordo, por exemplo, que na área das comunicações, enfim, os operadores de comunicação são campeões, e está aqui a Direção-Geral do Consumidor, que não deixará mentir, são os grandes campeões das reclamações dos consumidores, serviços de comunicações eletrónicas. Existe uma obrigação dos próprios operadores terem sites que sejam, enfim, que permitam a acessibilidade de pessoas com deficiência. E aí, de facto, é uma responsabilidade dos operadores que é também fiscalizada pela regulação. Eu creio que sim, acho que sim, acho que, enfim, não serei contra, muito embora, de facto, ressalve ser esta uma opinião pessoal, porque, enfim, não consta, de facto, do parecer da APDSI e, portanto, nessa medida, eu creio que, enfim, se justifica alguma solução a este nível. Mas gostava de ressalvar o seguinte, nós estamos aqui mesmo em cima do prazo. Eu sei que a responsabilidade, e gostava de frisar isto, a responsabilidade, como é óbvio, não é do Parlamento. O Parlamento não começou tarde demais, de todo, está a fazer um trabalho exemplar, está a ouvir a sociedade civil, portanto, tudo isso é importantíssimo, mas eu acho que é também importante, enfim, respeitar os prazos que estão fixados para efeitos de transposição, para não causar, enfim, depois assimetrias a nível europeu entre países que adotaram e países que ainda não implementaram, enfim, transpuseram a diretiva. E, nessa medida, questiono talvez, enfim, a existência do tempo suficiente para
a adoção de soluções a este nível que sejam proporcionadas e, enfim, neste período de tempo tão curto que temos até ao final da data de transposição. E, portanto, tenho algumas dúvidas que seja possível, se de facto o objetivo for o de respeitar essa mesma data. Muito obrigado. Perdão. Para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a PDSI e, como já sou a quinta, vou abreviar. Fiquei só com duas dúvidas, todos os esclarecimentos que já deram. A primeira, ou pelo menos duas formas, uma dúvida e uma forma de resolver um dos problemas aqui levantados. Uma das questões que tem sido levantada recorrentemente por vários dos contribuidores para esta discussão tem sido a das definições prévias ao próprio articulado, ou seja, ao transpor e ao adaptar os âmbitos e as definições e os respectivos âmbitos, por vezes, como aqui também é dado nota no vosso parecer, pode incorrer-se em consequências que não eram desejáveis à partida. E, de facto, já nos foi pedido para fazermos algum trabalho sobre isso, não será particularmente fácil, mas tentaremos fazer isso porque percebemos que em grande medida e em vários pontos diferentes isso vai acontecer. E aqui o tema dos youtubers cai exatamente neste problema. E o que eu diria é que, não sei se nós vamos conseguir fazê-lo por via de uma mais apurada definição do que é que cabe, por exemplo, em programas, ou o que é que cabe em serviços de comunicação social, audiovisual, ou serviço de plataforma, se conseguimos destrinçar aqui dentro o que é que deve realmente caber. Mas a minha questão é, ainda que eu perceba que, e estou a usar a expressão como aqui está simplificadamente, que para um determinado conjunto de youtubers se possa estar a criar, por pertença a uma definição, um conjunto de obrigações que é completamente desproporcionada àquilo que é a natureza da sua atividade, é também verdade que há um outro conjunto de youtubers que, pela sua dimensão, pela quantidade de seguidores que têm e pela própria organização dos canais que nas plataformas, no caso do YouTube, mas enfim, noutras, disponibilizam, também não podem ficar isentos de certas obrigações, por exemplo, ligadas como aqui foram faladas, no que dizem respeito à proteção de menores, ao incitamento ao ódio. Também temos que encontrar aqui um equilíbrio que não os exclua de algumas das questões que a diretiva vem trazer e que nós todos consideramos que são boas, não é? Portanto, talvez por via das definições, mas isto é um assunto que me anda aqui a preocupar. Não sei exatamente como, mas anda a preocupar. Depois, não percebi muito bem, e talvez me possam ajudar, e é a segunda nota e com isto termino, há o assunto aqui dos tribunais arbitrais que é de facto trazido para o nosso ordenamento jurídico, não vinha na diretiva, é trazido, eu presumo que por razões que nós todos conseguimos perceber quais, para o nosso ordenamento jurídico, mas parece não ser um assunto completamente consensual nos vários pareceres. Por exemplo, a Direção-Geral do Consumidor tem aqui algumas reservas, sobretudo na forma como está escrito e no ónus, o ponto da Direção-Geral do Consumidor, com quem vamos falar a seguir, é que parece que a transposição da diretiva, a nossa PPL, abre espaço a que sejam desenhadas novas formas de resolução de litígios. E vem dizer que não tem que ser assim, porque já existe uma rede alternativa de resolução de litígios à disposição dos consumidores e que essa pode ser usada. Pronto. E, portanto, o que eu pergunto é se concordam que deva ser também aqui clarificada que é essa a rede, não é preciso inventar mecanismos novos, que os que existem servem, primeira coisa. E segunda coisa, porque o que dizem é, na vossa nota, o que dizem é que entendem que só deve ser usado o tribunal arbitral ou um sucedâneo se houver um incumprimento sistemático. Por ser uma coisa pontual, pode correr aos tribunais. E na minha cabeça faria sentido ao contrário e não estou a conseguir perceber porquê, portanto pedia já agora aqui um esclarecimento. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Sra. Deputada, isto hoje está mal a trocar os títulos. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Doutor Luís Galvão, por favor. Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões. Bom, eu, enquanto pai, sou muito sensível ao tema dos influenciadores, ou, enfim, daqueles youtubers, ou daquelas pessoas que postam conteúdos online
que publicam, digamos, e que têm um leque de seguidores que os torna, enfim, especiais. Até porque, e essa é a minha percepção hoje em dia, alguns deles são menores, não é? Desde logo. No caso das minhas filhas, eu tenho 3 filhas menores, aliás, uma já maior. Mas a maior parte da informação que elas absorvem vem por via destas pessoas. E depois partilham comigo e depois comentamos e depois eu tento trazê-las para as notícias, para os jornais, mas de facto vêm destas pessoas que não fazem, não publicam um link de um jornal, não. São editores de notícias, elas próprias. Portanto, eu compreendo muito bem a sua questão, embora de facto não tenha neste momento uma resposta para lhe dar. Ou seja, devem ou não ser objeto de um tratamento como se fossem, enfim, órgãos de comunicação social ou como se tivessem aqui algum papel na comunidade, que têm, de facto, tem que ser reconhecido esse papel. E essa influência que tem na comunidade, agora, onde é que está a fronteira entre aquilo que é um influenciador e aquilo que são, enfim, outros youtubers que têm também um conjunto de seguidores, onde é que está a fronteira e qual é o tipo de regulação adaptada que estas pessoas devem ter? Eu não me oporia, enfim, enquanto pai não me oponho, antes pelo contrário, eu acho que sim, acho que é importante que também responsabilizar quem... Mas no fundo também, quer dizer, eu também reconheço que muita da riqueza da internet e destas plataformas de partilha vem do facto da espontaneidade, enfim, e da criatividade que estas pessoas têm e, portanto, se elas têm que ter um leque de advogados e um serviço de apoio técnico por trás para poderem prestar o que quer que for, se calhar estamos a matar também um bocadinho estas realidades. Eu acho que devemos aqui atuar com alguma contenção, digamos. Mas é um tema e eu acho que é uma pergunta muito pertinente, não tenho uma resposta muito concreta, mas acho que deve haver uma resposta, sim. Neste momento não lhe sei dar. E sobre o tema da arbitragem, sim, de facto, eu compreendo o seu tema. Aqui a questão é mais genérica. O que se pretendia era que nestes mecanismos, quando refere, por um lado, de facto, a nossa lei vem trazer soluções que não estavam consagradas na diretiva. Ela vai além, a diretiva tem um conjunto de princípios, enfim, devem existir estes meios que permitam aos consumidores defender os seus direitos de uma forma, enfim, sem grandes entraves, sem prejuízo, como é óbvio, do recurso aos tribunais. Agora, a existência de tribunais arbitrais em si, eu acho que sim, e se calhar a esse nível nós temos e vemos, enfim, com os serviços essenciais existem mecanismos de arbitragem do consumo que são eficazes e que funcionam, é verdade. Se calhar estar a deixar isto aos próprios não faz muito sentido, tendo em conta a realidade existente, mas o ponto aqui é que, de facto, as plataformas de partilha de vídeos não são serviços essenciais, não são a energia, não são as telecomunicações, não são a água, não são... É verdade que tem uma dimensão, enfim, tem um impacto social tremendo, muito importante e que deve ser reconhecido, mas não estão exatamente no mesmo plano dos serviços essenciais e, nessa medida, se calhar, pode haver uma intervenção do próprio regulador na definição das áreas que estão sujeitas à arbitragem. É um bocadinho neste sentido e de uma forma genérica aquilo que nós defendemos no nosso papel. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Chegamos ao fim da primeira ronda. Eu pergunto se existe... PSD não. Muito bem. Portanto, só existe então aqui uma pequena intervenção por parte do PS. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, associo-me a todos os agradecimentos que já foram aqui feitos, mas gostaria de focar só um aspecto. Nós estamos a discutir um puzzle, e desse puzzle estamos a discutir um ponto, não estamos a discutir os outros. E esse ponto é os serviços de comunicação social audiovisual, tal como estão definidos. Há na web, além de falar de outros cantos da internet, muitas outras realidades, designadamente conteúdos de outras naturezas, que não são serviços de comunicação social audiovisual. Não estamos a regular esses por lei.
A Assembleia ainda há dias aprovou uma lei tendente a regular a difusão de conteúdos pornográficos, lesivos, direitos de menores e a prever o take-out de conteúdos dessa natureza pelas entidades competentes. E ainda temos muito trabalho a fazer ao abrigo daquilo que se chama Digital Services Act, que está em elaboração. Portanto, nenhuma confusão se deve estabelecer entre uma coisa e outra, sob pena de vir a pairar sobre esta transposição um fantasma, que é o fantasma de que querem regular o blog do menino Zezinho e acabar com o canal da Joana Amaral Dias no YouTube, etc, etc. Não queremos, a transposição não permite, a proposta de lei do Governo não o sugere, nem o admite. E, portanto, o melhor que podemos fazer é blindar a norma para nunca poder ser interpretada como significando isto. Significa isto que um cidadão ou cidadã pode agarrar no seu canal no YouTube para fazer a apologia do terrorismo e o que lhe dá na cabeça? Resposta, não. A lei penal em vigor já prevê que não e já prevê os meios necessários para combater esse tipo de coisas. Portanto, não vale a pena sobreabundar e não é esta a sede para regular estes aspectos. Portanto, nós, nas alterações na especialidade, teremos isto em consideração e gostaria de relembrar que o Grupo Parlamentar do PS apresentou, não sei se já chegou, um projeto de lei chamado Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital, onde procuramos regulamentar um conjunto de questões que prevêem uma maior intervenção da ERC em situações onde há conflitos por pessoas vítimas de atentados contra os seus direitos, que tem que ter aí um meio de intervenção até para take-down de conteúdos que podem ficar na web a infamarem indefinidamente essas pessoas e a feri-las na sua dignidade e nos seus direitos. Portanto, esse projeto também será debatido e também criará novos meios para resolver esse tipo de problemas. Não temos que resolver tudo aqui. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, passo agora a palavra à PDSI para responder, mas também para rematar toda esta audição. Faz favor, Sra. Professora. Uma vez mais, gostaria de reafirmar que é para nós uma honra, uma oportunidade estarmos aqui, ter recebido as vossas questões e termos respondido da forma que a PDSI considera que é mais adequada e para isso o Luís está aqui connosco. Apesar do trabalho ter sido feito em conjunto, naturalmente, o Luís é advogado e é mais fácil ele responder a estas questões do que eu, naturalmente. Mas, e sobre o que o Sr. Deputado de Magalhães acabou de referir, eu só tenho que sublinhar que ainda hoje terminei o parecer sobre o DSA, o Digital Service Act, que hoje é a última data para entrar a consulta pública em termos europeia, e muitas das questões que aqui foram colocadas estão lá, e eu hoje de manhã tive que respondi em conjunto também com outros colegas meus a uma série de questões que lá estão. E tem uma dimensão, são 78 páginas de inquérito, uma coisa assim, uma dimensão brutal, e esta é apenas uma parte dessa, e é bom não limitar através de uma legislação, porque depois vamos arranjar conflitos e a legislação de legislação, e portanto eu sou de matemática, portanto o Luís é que é advogado, e portanto a simplificação e a simplicidade e a preocupação dos conceitos e dos limites dos conceitos e das definições é fundamental, 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 para não estarmos a criar horrores sobre horrores que depois não conseguimos aplicar aqui. E, portanto, uma vez mais os nossos agradecimentos. Se precisarem de nós, estamos à vossa disposição. Muito obrigada, Sra. Professora. Chegou assim ao fim desta audição. Agradeço muito, mais uma vez, à PDSI a disponibilidade que tem demonstrado para nos apoiar nesta tarefa árdua. Não é árdua, é complexa. É complexa. E também, e pessoalmente, agradeço muito à senhora professora doutora Maria Helena Monteiro, ao senhor doutor Luís Neto
Galvão. E peço desculpa, é que eu tenho, enfim, eu conheço outra pessoa com um nome muito parecido e estava só a trocar o nome nesse sentido. E espero que também no futuro também venhamos também a colaborar, porque nós, como disse o Sr. Deputado José Magalhães, não se trata só desta transposição desta diretiva, mas sim de várias intervenções que estão a decorrer e que irão decorrer aqui no Parlamento. Muito obrigada, foi um gosto. E nós todos vamos ter agora a seguir já outra audição para a qual ainda não estamos atrasados. Muito obrigada.